Olá, estamos aqui de novo com aqueles vídeos maravilhosos de bate-papo com espíritas progressistas do Brasil. E hoje eu tenho a alegria de conversar com Erivan Araújo, de Valente, Bahia. Vou passar a palavra para ele se apresentar e a gente começa daí a nossa conversa. Bem-vindo, Erivan! Bem-vindo! Te apresenta, meu querido. Pois não, muito boa noite para você, Su. Quero dizer que gosto muito dos teus programas, dos teus vídeos. Sou verdadeiramente um fã, Ai, querido! desde algum tempo já, né? Desde algum tempo. Um grande abraço para todos que estão nos vendo, que estão nos assistindo. Um abraço no coração de todos. E gostaria de dizer que mesmo nesse tempo sombrio, né, que a gente está atravessando, a gente não pode perder a esperança. Né? A nossa visão espiritual, o conhecimento que a gente tem, bebido assim nas fontes imortais do Kardec, nos capacitam a dizer que isso vai passar, né? Que todo sofrimento já nasce com prazo de validade. A gente só precisa aguentar mais um pouco e lutar, fazer a nossa parte. Então, um grande abraço para todos e é Que muito bom estar coisa aqui com boa. você. As pessoas, quando veem eu conversando com os companheiros e as companheiras espíritas, devem pensar, nossa, mas ela conhece tanta gente. Que nada, né, Erivan? É a primeira vez que a gente está se falando. Verdade, verdade. Legal, né? Sem A gente dúvida. se conhece assim, se cruza nos grupos do Facebook, né? Nas postagens. Isso. Mas é muito bacana que a gente vai criando um vínculo, né? Somos Isso é bom. criando uma grande família de espíritas Isso. progressistas, né? Que legal. A gente vai ampliando a tribo, né? A gente É vai lindo, é lindo. puxando novos membros para a Irmandade, assim, para nossa. Isso. A gente precisa, de fato, aumentar o nosso número, a nossa quantidade na ação de transformação disso tudo que está aí. É uma luta. É uma Quanto luta. mais, melhor. É Quanto uma mais, luta melhor. bonita, né? Eu acredito. Querido, eu sempre faço duas perguntas e aí a gente começa a conversar em cima disso. A primeira Pois bem. pergunta que eu faço é: como é que o espiritismo surgiu na tua vida? Pode contar assim com detalhes, tá? A gente tem tempo. A minha vida com a questão espiritual, ela é desde muito cedinho, né? Ela é desde muito cedo. Eu acho que tem até algumas lendas, né, que o pessoal mais velho da família gosta de contar. Sim. Eles dizem que quando eu nasci, a minha mãe sofreu uma hemorragia gravíssima. E foi tão grave que eu nasci no meio daquele problema todo, eles embrulharam e colocaram num quartinho dos fundos. E simplesmente esqueceram que havia um bebê na casa e foram cuidar da mamãe que estava morrendo. E isso levou muito tempo. E isso, pelo que eles dizem, eu nasci um pouco antes da meia-noite, coisa de vampiro, essas coisas, né? Menino! E aí, só lá na alta madrugada, é que alguém lembrou, cadê o bebê? Meu Deus! E aí, procura, encontrar lá no quartinho dos fundos, dormindo, tranquilo, enrolado nos paninhos. E eles dizem que havia um perfume enorme, imenso, maravilhoso dentro do quarto, que ninguém sabia de onde vinha. Eu estava lá dormindo, tranquilamente, no meio dos paninhos ensanguentados. E aí eu acho que já começa essa questão meio espírita, meio espiritual, né? E a minha mãe, desde muito cedo, ela manifestou uma mediunidade natural. Nunca estudou, ela só fez até parte do quarto ano primário, antigamente a gente dizia o quarto primário, né? Meio fundamental. Grupo, Isso. Mas ela tinha uma mediunidade muito boa. Tem 2 anos que ela partiu para a pátria espiritual. Ela está bem. Né? E eu me lembro que eu, desde criança, era envolvido nos problemas mediúnicos na casa, porque não tinha estudo. Aí, assim, aos 5, 6 anos, a gente morava num garimpo de esmeraldas. Né? Era, assim, uma terra meio que de ninguém, sem energia elétrica. Uma terra arrasada, né, Erivan? Sem progresso nenhum, as casas eram de taipa, cobertas de palha. Sim. Então, eu ia para a escola, tinha que levar o banquinho para sentar, porque não tinha. Era uma sala mista, gente de tudo quanto era idade, né, estudando ali. A professora se via doida, mas ela era uma professora, me parece que com uma ascendência alemã. Ela tinha
um nome de alemão, professora Gotarda, eu lembro dela como se fosse hoje. Sim, é um sobrenome Maravilhosa. alemão. É um nome É um alemão. ser humano assim iluminado, né? Iluminado. E aí, mulher, quando eu chegava em casa, minha mãe estava incorporada. Eu não E tu tendo que sabia. lidar com isso? Criança. Aí, assim, às vezes era um índio, às vezes era um Caramba! preto velho, às vezes era um espírito deformado, que ele ficava rindo pelo meio da casa, me chamava, eu encostava assim, tremendo de medo, e ele dizia, você está com medo? Eu dizia, não, apavorado, imagina se não estava com medo. Sim, sim, Então, sim. as coisas foram se desenvolvendo nesses termos, foi nessa pegada aí. Aos 14 para 15, eu já estava em São Paulo, morando Sim. lá, estudando e trabalhando lá. E lá eu conheci, eu não sei através de quem, uma obra do Kardec. Me parece que uma família de colegas da escola, quem eu frequentava lá pertinho, de onde eu morava, na Zona Leste, de São Paulo, Sim. tinha uma prima que tocava piano e a gente foi no final de semana lá assisti-la tocar. Que E quando lindo! chegou lá, a menina deu um calundu, como a gente fala aqui, deu um piti, né? Resolveu que Aham. não ia tocar mais, não sei o quê. Eu não me incomodei, saí para os fundos da casa e tinha um quartinho lá com a porta semi-aberta. Eu fui lá, todo curioso, e botei a cabeça. Uma caixa de livros. E em cima do livro, da caixa, o primeiro livro que vi foi o livro dos Médiuns de Kardec. Meu Aí eu Deus! peguei, comecei a folhear aquilo, fiquei encantado, pedi para a dona da casa emprestar. Ela falou, não, pode levar. Isso aí era de um tio nosso que faleceu, trouxeram para cá, a gente não sabe nem o que fazer com esses livros. Pode levar para você. Peguei o livro e carreguei para mim, aí começou tudo. Aí Caramba! comecei a estudar, comecei a ler, Aí tu e o começou a Espiritismo entender o que acontecia com a tua mãe? comecei a entender. E lá também é o seguinte, ela tinha um marido lá de São Paulo, que conheceu no Garimpo de Esmeraldas, e aí a gente foi todos para São Paulo, acabamos todos para lá, e Sim. gostava de Umbanda, Ah, mulher. E aí eu ia também para o centro de Umbanda, foi né? bom para ela também, né? Para ela colocar a coisa Tá bom, da foi bom para ela. incorporação. E aí aprendi a fazer macumba, vi Preto coisas velho, assim eu amo os preto terríveis. velhos. Eu amo de Não, paixão. eu sou assim fascinado, né? Eu Sou fascinado. adoro. Preto velho para mim é a expressão máxima da sabedoria popular, São, espiritual eles são também, né? adoráveis, adoráveis. E aí, para encurtar a história, o tempo passou, eu só aprofundei o conhecimento espírita, né? Até hoje eu estudo compulsoriamente, eu estudo compulsivamente, tudo. Sim, Li sim. muita coisa, inclusive, do Oriente. Houve uma época em que o pessoal chama, New Age, está na moda, que não sei o quê. Aí Sim, todos nós já lemos. li muito Yogananda, ainda hoje revisito essa obra. Gosto do Ramana Maharshi, né? Tem um livro dele chamado Sim. Dias de Grande Paz, que é uma das coisas mais lindas que eu já li. E, apesar das celeumas atuais, né, sobre a obra do Chico, eu Sim. leio bastante, eu leio todo mundo, o Ivone Pereira, o Chico, li o Divaldo, não suporto Divaldo, nunca gostei dele, nem pessoalmente, É, tem conheço de coisas que perto, não, são difíceis, são difíceis. Uhum. os santos não bateram, né? É. Não, E fica difícil, aí sabe? Fica. fica difícil, né? Ajudei a fundar alguns grupos espíritas, teve um grupo que foi, assim, especialmente importante para a minha formação, né? Sim, Eu um devia grupo estar de com uns estudos, 28. Eriva, um grupo de estudos? Era um grupo Nós de formamos estudos? um grupo de trabalho mediúnico e Ai, que tinha estudo também, lindo! né? Que E bacana. foi lá que eu comecei a conversar com os espíritos de maneira mais direta e tentando fazer aquela conversação que a gente chama de doutrinação, que é assim, Sim. bate-papo, né? Uma coisa Uhum. gostosa. E foi assim incrível, incrível, né? Eu tive assim vivências que até hoje me deixam pleno quando eu me lembro, né? Foi uma É muito vivência. marcante. Só quem participou para entender. É muito Eu lindo. digo sempre, olha, o Kardec é extraordinário. Mas quando você parte para a prática, você sai da teoria, você entra no Sim, processo mediúnico, é você evolui, fantástico. aí você vai beber de fato na É. coisa Aí que a assim. gente consegue entender tudo que está escrito nos livros, tudo que ele pesquisou, tudo que ele Exato. anotou, né? É muito lindo. E de onde ele tirou tanta força,
para em tão pouco tempo ele produzir tanto, com tanta Sim, consistência, né? sim, sim. Porque, assim, a presença de um espírito superior, nossa, modifica a nossa alma, sabe? Eu mesmo tive momentos, assim, de tamanha plenitude que isso me alimenta até hoje. É muito, Pretos muito velhos, lindo. assim, incríveis, né? Nós tínhamos um preto velho no grupo que ele, na verdade, era um filósofo grego, mas ele vinha com a forma de preto Sim, velho. E para trabalhar o médium, porque o médium tinha preconceito com isso, trabalhar exatamente a humildade, né? trabalhar a Vamos, humildade. vamos Mas ele, testar a assim, arrogância dessa turma. isso, ele é Muito de uma lindo. sabedoria assim, extraordinária, um poeta, um poeta. Ele disse no grupo, né, uma frase que até hoje eu evoco. Eu faço questão de lembrar sempre quando uma situação está complicada, né? Porque às vezes a gente evoca a justiça. Sim. Ah, eu quero que se faça justiça. E isso vem com ranço de vingança. É É muito preciso ter complicado. cuidado, né? Ah, porque Hum. Deus é justo. É quase como se a gente estivesse rogando uma praga em alguém. A justiça de Deus é te alcançar. Tipo, é bem Ele, feito. é, Que ele, tristeza, né? ele, É, não, é ele muito, disse, muito complicado. ele disse na reunião assim: a justiça girou a ampulheta para que mais uma sentença se cumprisse no concerto do universo. A misericórdia segurou o último grão de areia. Ai, que coisa Não, linda, que isso me lindo. toca até hoje de maneira muito É profunda, tão bonito. né? Tão lindo. Então, assim, a experiência espiritual, a experiência espírita, ela é o meu alicerce, né? Inclusive da visão política progressista, porque Sim, não é possível que a gente se contente em fazer caridade quando a justiça social é o que vai resolver o processo tudo, né? O problema todo que a gente... exato. Uhum, Então, é essa luta. exatamente. E nós espíritas temos que acabar um pouco com esse tabu de que nós não devemos falar de política. As pessoas misturam as coisas, né, Irivan? Porque É quando a gente fala de verdade, política, nós não precisamos falar de política partidária, nós estamos falando de não política como um necessariamente. todo, uma coisa maior. Verdade, verdade. Não aprofundaram Kardec, né? Que, Não, inclusive, vivendo num processo ditatorial lá do Napoleão isso. III, até os espíritos com quem ele conversava eram favoráveis a uma revolução, É, para exato. acabar esse processo sangrento todo que Sim. vivia por lá. E ele, Então, se precisar partir para a briga, a gente vai. sim, Né? ele A gente estava está num vivendo planeta. numa uma situação tão delicada que ele tinha que se haver dentro daquilo, né? Mas nós não precisamos trazer a experiência dele do século XIX e tentar reproduzir isso aqui, né? Né? Isso, Por favor, verdade. Assim, por favor. não tem por que você achar que não mistura. A política é uma coisa que está permeando as nossas vidas em todos os pequeninos setores. Sabe, você não consegue comprar um pão decentemente, você não consegue pagar mais uma energia elétrica, escola de filho está caro. Isso vai criando uma teia de desesperança. Nossa, a gente vive realmente num planeta de segunda categoria, e isso vai ter que passar. E a transição planetária, tanto se fala modernamente, não vai acontecer de modo automático. Não, não vai Sabe, cair no nosso colo. Não. O Ismael lá não vai apertar um botão e a gente vai acordar um planeta com a transição efetivada já. Ou a gente parte do trabalho, ou isso não vai acontecer. E o trabalho é Exatamente. essa busca de consciência, né? Você falar com o outro, gente, não é bem assim, vamos nos esclarecer um pouco mais, vamos estudar, vamos olhar para o outro, vamos praticar a solidariedade realmente. Não, a gente não vai mudar. A gente vai passar Exato. mais 2000 anos e a transição não vai acontecer de modo automático. Exatamente. Não vai cair no nosso colo prontinha, né? Eu Não até é. gostaria, mas não vem. Desce pronto. A gente tem que lutar para que Nós aconteça. vamos ter Então, que é muito lutar, né? Primeiro, nós vamos ter que sobreviver a esse momento pavoroso que nós estamos, tentar tirar disso tudo alguma lição, tentar, né? De alguma forma, tentar lapidar em nós alguma coisa. E eu até brinco, né? Eu acho que essa minha encarnação já foi pro ralo. é Ai, guria, possível. eu não consigo. Eu não Mas, consigo. moça, é muita indignação. Sinceramente. É muita indignação. É Sabe? Não, muita, muita.
Mas, enfim, né? Nós vamos ter que sair disso, né? Ver o que sobrou e juntar os cacos e reconstruir. Isso. E começar de novo aí, refazer o trabalho. E no movimento espírita, que bonito isso que está acontecendo, de grupos aparecerem, coletivos aparecerem. Na Bahia tem o Ágora, o coletivo Ágora, sensacional, maravilhoso, são pessoas maravilhosas. Um coletivo de espíritas, né, progressistas, que estão debatendo política, filosofia. Tem que debater. A gente tem que sedimentar, né, o nosso conhecimento com a prática. Isso vem pelo debate, pela convivência com outras pessoas. A nossa mente abre um pouco mais e a gente percebe que se a gente não tentar mudar de fato esse processo, a gente vai ficar nessa, e a extrema-direita vem, o fascismo vem, se instala. E, meu Deus do céu, a gente sabe onde acaba isso, né? Nos campos de concentração. Por aí afora. Isso tem que ser barrado. O processo tem que ser barrado. E a população já está sofrendo tanto, né? Já está assim no rés do chão, assim, do sofrimento mesmo. Tem muita gente que já está passando fome mesmo, sabe, Erivan? Sim. Aqui nós temos regiões de extrema pobreza, aqui no Rio Grande do Sul. Porque foram regiões que eram industrializadas, daí se desindustrializaram, aí aquele pessoal... Muito desemprego, né? Desemprego total, sabe? É muito triste. Quem era do interior perdeu suas terrinhas, né, para vir para a cidade para ter um emprego melhor, não tem mais para onde voltar. Olha, é uma tristeza, sabe? Tristeza. E vários estados do Brasil estão vivendo isso, estão vivendo essa loucura, né? Que é. Isso. E nós espíritas não podemos ficar de braços cruzados, tipo assim, eu estou fazendo minha reforma íntima, tá bom. Por favor, não né? tem isso. Que egoísmo. Gente, não tem isso de reforma íntima se você não enxerga o outro. Sabe? Não existe reforma íntima se você não abraça o que está fora de você. Isso é coisa de místico que vai para a montanha, se mete numa caverna e fica lá. Não gera benefício social. E nós somos seres gregários, né? A gente foi criado para viver em sociedade. E a nossa doutrina nos informa, nos orienta, que o mais forte deve proteger o mais fraco. O que eu vejo aqui é o seguinte: antes, osso e carcaça de frango era doado. Agora está sendo vendido. Gente, que coisa absurda. Que coisa mais triste. É estarrecedor. Quer dizer, nós temos 5 classes de planetas, segundo o próprio Kardec. Nós somos o segundo. Quer dizer, abaixo de nós só a barbárie plena. E a gente não consegue dar esse salto, né? Quer dizer, o pensamento libertador de Jesus, que não começou com Jesus, próprio, se você for estudar o Sócrates, quase 500 anos antes de Jesus, já era esse pensamento. Sim. Né? Esse pensamento que Jesus veio e sedimentou, de fato, com sua vivência. Né? Aí vem a doutrina dos espíritos e reaviva esse conhecimento todo com uma base científica, né, do ponto de vista psicológico. E a gente vai deixar passar isso de novo, né? Nos escapar das mãos esse conhecimento extraordinário que transforma. A gente tem que partir e dar o nosso contributo na formação dessa sociedade nova. Eu acho. Reforma íntima é quando você parte para o outro, olha no olho, reconhece o problema e é solidário. Diz, olha, eu só tenho um pão, mas eu te dou um pedaço dele. Isso é reforma íntima. Nós dois vamos ficar com meio pão. Né? É quando você engloba o outro que a reforma íntima está acontecendo. Só assim. Porque é muito interessante você... minha reforma íntima, você faz meditação, que é gostoso, eu também faço, você fica calmo, tranquilo. Mas aí você vai na rua, a primeira fechada que você leva, você manda o pobre, coitado, desavisado lá, na região espiritual, muito feliz. A reforma íntima, ela se sedimenta no contato com o outro, quando você é testado dia a dia, momento a momento. Né? Na família, é no parente difícil. Nossa Senhora, é no primo, é no cunhado. Eu tenho uns cunhados terríveis, né? Tem um sogro bolsonarista, daquele pior. Ai, meu Deus! Aí eu fico assim, eu digo, meu Deus, eu vou tolerar. Eu já cortei alguns primos. Eu também. Né?
Eita, como é É complicado. Mas complicado, é bem o que me complicado. salva A gente é está vivendo o um que eu acho, momento muito único, eu acho, sabe? né? Muito, Pois muito, é, o muito. que eu acho que me salva é que eu digo, não, eu preciso deixar esse moço um pouco longe, porque eu já sou desequilibrado demais. Se ele ficar perto, eu pioro. Então, Deus, tu tá entendendo como é? Eu estou só tirando o cara aqui para que eu não Sim, me desespere eu mais. penso Aí, assim também, vou é. deixando para lá. Sem Porque não ódio, faz. né? Mas assim, sem, sem muita Você vê, convivência também. eu assisti uma palestra do Serginho Aleixo esses dias, Ah, eu adoro o Sérgio. né? Ele Ele é um defende querido. que isso é uma obsessão coletiva, Sim, é fascinação, e é. uhum. É, Eu sim, acredito piamente nisso, é fascinação mesmo, um sim. grupo de almas trevosas aí que conseguiu sintonizar com a maioria que os defende e criou-se uma obsessão coletiva. Não vejo outra Sem forma, dúvida porque nenhuma. não É faz assim que sentido. funcionam as seitas. As seitas funcionam Sim, dessa forma, né? verdade, é verdade. Aí se juntam com os evangélicos, que nunca foram muito bons de raciocínio, né? E aí cria E essa nem muito bom amálgama. de evangelho também, né? Porque cá entre nós, Aí, né? Tá bem longe. Tá bem longe, nossa senhora, é triste, é complicado. E aí, né? esse ano, fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro, eu pedi a aposentadoria do meu trabalho. Disse, não, eu preciso escapar dessa perseguição toda, porque havia o risco de mudarem as leis e eu ter que trabalhar mais 10, 12 anos. Ai, E eu tenho um projeto de vida, né? Eu precisava de um sim, pouco mais de tempo para levar avante. E aí sim. já tinha os requisitos para me aposentar por tempo. Tu conseguiu. Ai, E, graças a Deus, que né? maravilha. Aí consegui me aposentar. Que coisa boa. Tinha uma previdência privada que eu também consegui pegar e tal. E agora estou aí lutando Sim, para agora botar em é. projetos, né? Estamos Exato, lutando te dentro dedica, né? Até tu vai ter um tempo maior para te dedicar a essa disso. também, a essa faceta da vida, né? A coisa espiritual. Exatamente, eu tenho, A preciso segunda, mesmo. Né? a segunda pergunta que Opa, vamos lá. normalmente eu faço é bem tranquilo. É mais assim para a gente entender como é que todos nós começamos a nos conhecer. Como é que Hum, tu conseguiu, ou como é que tu começou a ouvir falar desse movimento de espíritas progressistas? Como é que aconteceu, assim, de tu? olha só, foi, foi me aproximando um pouco mais das redes sociais, É, né? Isso, não teve jeito. Eu comecei a participar de alguns grupos espíritas de estudo, né? De debates. Do Rio de Janeiro tem uns 2 grupos ou 3. Aí passei por uns onde não me dei muito bem de sair, porque o pessoal tinha uma postura muito ditatorial, né? sim. E eu tenho a mente muito aberta, né? Eu gosto de estudar, de absorver coisas novas, de pensar com um pouco mais de profundidade, se aquilo pode, se aquilo não pode. O pessoal se engalfinhava discutindo se havia colônia no plano espiritual, se o plano espiritual tem cidade, se não tem, se a obra de André Luiz tem valor, se não tem, o Emmanuel, de fato, é um obsessor do Chico, se não é. Eu não, eu não perco muito tempo com essas questões, muito embora reconheça, né, alguns aspectos complicados de Sim. determinadas passagens das obras desse povo, né, do Humberto de Campos, inclusive. Meu Assim, Deus do mas céu. existem coisas boas, ali que Eu sei. você pode aproveitar, você pode pegar, né? Não, aí eu falei, olha, realmente não é bem por aqui. Mas aí você encontra grupos, né, Claro, com mais firmeza dentro do propósito tem muita social, gente né? legal. Nossa. E aí fui procurando, encontrei pessoas incríveis. Falei, nossa, eu já era isso e nem sabia. Eu já Sim. estava buscando isso sem saber onde achar. E acabou que veio, né? E Eu aí você acho, sabe. eu acho que a gente começou a se cruzar assim na internet num grupo do Facebook. Se Sim, não sim, foi sim. o Espiritismo para o Povo, ou Eu acho que foi esse mesmo. acho que foi Eu acho aí. Aham. que foi por aí. É, Que eu me lembro, verdade. é muito legal que daí tu começa a perceber, ah, tá, essas pessoas aqui
né, fazem parte Sim. de uma comunidade, de um... Verdade, E a gente verdade. começa a sintonizar e a não se sentir tão só, porque Isso é tão bom, em algum momento verdade. eu particularmente me senti muito só, sabe? Eu imagino, né? É uma coisa assim que dói mesmo. Você diz, meu Deus do céu, será que só eu estou vendo isso? Mas aí, de repente, você descobre uma teia da qual você Sim, faz parte e você está unido a tantas almas com pensamentos iguais, semelhantes. Você é fica lindo. esperançoso, né? E Ai, é fica lindo, feliz. isso dá uma Nossa, luz, que assim, uma maravilhoso. vontade de É prosseguir, muito né? bom. É, isso, nem tenha dúvida. E aí agora é só aprofundar, né? É, Aprofundar isso, crescer em coragem, porque a nossa classe política, de um modo geral, a gente guarda as respeitáveis exceções, porque elas existem de fato, né? Eles são, assim, herdeiros de uma mordomia imperial. uhum, Gente, quando você vê essa questão do fórum privilegiado, é um escândalo. E quem criou? O rico, porque se o é. rico fosse preso, ele ficaria numa cela especial também, aquela outra velha história do nível superior, que só o As rico castas, né? O nosso país sabe. é muito de casta. Nós temos uma casta imperial que a gente sustenta. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes eu imagino que isso não vai durar muito tempo. É, Se tomara. não for pela questão eleitoral, né, pela consciência que o povo vai acabar despertando, desenvolvendo, vai ser pela via do processo violento, que as pessoas não vão suportar. É. Sabe? Eles vão entender para onde é que está indo o seu suor, seu esforço, seus 4, 5 meses de impostos que você trabalha o ano para pagar, né? E vão partir para um processo mais complicado, É. sabe? Eu E acho que eu tem acho muita coisa que a ainda vida para vai permitir, acontecer. É, muita né? coisa para mexer com esse caldo todo, né? E tem que mexer. Que É. nós estamos E, mergulhados. sim. Querido, eu gostei, eu estou olhando aqui porque o meu Zoom ele é gratuito, então eu tenho um tempo limitado e ele começa Ah, a me mandar avisar, uma piscada. Eu podia ficar compreendo. aqui contigo conversando muito tempo, foi Muito gostoso o papo, muito muito bom. gostoso, muito bom, é ótimo a gente encontrar, né, Maravilha. pessoas e bater Sim, sim, sim. papo, é ótimo. Te É agradeço ótimo de mesmo. coração. Para a gente encerrar essa nossa conversa, deixa uma mensagem bonita, uma coisa de esperança, porque eu acho que esperança é o que está sendo assim artigo Ah, de com luxo. Nós certeza. precisamos muito de esperança nesse momento. Né? Nós precisamos, de fato, ter esperança, né? Principalmente com relação às dificuldades materiais que a gente está atravessando. Porque, assim, dinheiro pode não ser luz, mas compra a energia elétrica, compra a lâmpada, Sim, né? O dinheiro pode não ser sabedoria, mas faz a gente comprar o livro, permite que a gente compre o livro, que a gente estude. E aí, assim, no livro Obras Póstumas, tem uma conversa do Kardec, né, com um dos seus espíritos, guias, não me recordo bem se é o espírito de verdade, mas ele pergunta, essa proteção que vocês nos dispensam, né, que vocês tão extraordinariamente nos envolvem assim, ela se estende às questões financeiras, às questões materiais? A resposta do espírito, que possivelmente é muito iluminado, porque o Kardec é gigante, Kardec para mim é enorme. sim. Então, É, as almas que o cercam, nossa senhora, não dá nem para classificar. Responde da seguinte forma: a questão material é muito importante para que a gente dela não cuide. E se a gente não ajudasse você, seria a prova de que nós não te amamos e nós te amamos. Ou seja, por mais difícil que esteja materialmente a nossa situação, a situação de tantos, nós temos almas cuidando, sim, nós temos espíritos iluminados cuidando dessas questões. Eles vão inspirar um, inspirar outro, e esses vão se aproximando. E no momento mais complicado, a gente sempre vai ter uma pequena ajuda. eu Eu tenho acredito também. certeza absoluta. Sabe? Nós não estamos ao léu. Esse processo louco todo que a gente está vivenciando, ele não está, por mais que a gente brinque, né, com o Ismael, a gente esculhamba o coitado de vez em quando,
Existe uma mão espiritual que nos protege sempre. E eu acho que essas dores que a gente está atravessando, elas poderiam ser dispensadas como qualquer dor. Mas a necessidade do aprendizado talvez seja mais urgente. Então, tenhamos esperança, porque a gente está atravessando um deserto árido, mas a gente já passou da metade. Não tem mais como voltar, seria louco voltar. A gente continuar andando mais um pouco, a gente sai. Com certeza. Então, confiemos na vida, confiemos em Jesus, confiemos nos nossos guias e confiemos nas nossas forças, né? Que a nossa vontade é que tem que nos fazer levantar todo dia de manhã e dizer, não, vou para a luta e vou conseguir. Tenhamos fé, tenhamos esperança e tenhamos coragem. A gente chega lá. A vida precisa e pede muita coragem. Querido, sempre. Muito, muito obrigada. Fica bem, fica com Deus. Muito, muito bom mesmo conversar contigo. E eu tenho certeza, eu sempre digo isso para as pessoas que vêm aqui, que essa nossa conversa vai tocar muitos corações, e isso é lindo. E isso também é um trabalho espiritual, sabe? Tenho certeza que nós vamos tocar muitas pessoas. Querido, profundamente agradecido. Fica bem, a gente volta a se encontrar nos grupos por aí. Vamos lá, paz e alegria. Para ti também. Fica com Deus, tá? Tchau, linda. Tchau, tchau.